Bem, nesse vídeo nós vamos aplicar os nossos conhecimentos através de resolução de questões. É muito importante a busca de resolução de questões, pois através dela nós podemos fixar nossos conteúdos, levantar nossas deficiências, os nossos pontos fracos para trabalharmos no acerto e na consolidação do conhecimento. Então, é muito importante a gente avaliar esse conhecimento e fixar esse conhecimento. Por isso, nós sempre vamos buscar resolver questões dentro dos assuntos que foram explorados, ok? Para melhor fixarmos o conteúdo do nosso vídeo, seria importante a realização dos exercícios. Então, solicito que pare, né, o vídeo e tente resolver a questão. Depois avalie se ela está correta, ok? Vamos lá. Enquanto nas cidades o poder ficou nas mãos dos bispos, nos campos concentrou-se nos grandes proprietários. O governo romano perdeu força. Já não era capaz de cobrar os impostos de maneira eficiente, nem mesmo pagar os exércitos. Em 476, o último imperador romano foi deposto. Era o fim do Império Romano e do mundo antigo, o início de uma nova era, a Idade Média. Aí vamos lá à questão. A queda do Império Romano do Ocidente foi provocada, entre outros fatores e alternativas. A. Pela fragilização do poder central, que gradualmente perdeu o controle das províncias que compunham o Império. B. Pelo declínio econômico das colônias asiáticas, que deixaram de fornecer matérias-primas à capital do Império. C. Pela hegemonia econômico-financeira da Igreja, que passou a combater militarmente os imperadores pagãos. D. Pelo desenvolvimento militar dos impérios macedônio e persa, que se tornaram rivais de Roma e derrotaram. E. Pela invasão dos bárbaros que saquearam o Império Romano e assim facilitaram sua conquista pelos hunos. Tá? Para o vídeo e tenta fazer, ok? Vamos lá, vamos aos comentários, né? Letra B, né? Declínio econômico das colônias asiáticas. Na verdade, as colônias principais que forneciam matérias-primas para Roma eram as colônias do norte da África, né? E não as colônias asiáticas, né? Não havia colônia asiática, né? Então, essa questão está errada, né? C. Pela hegemonia econômica financeira da Igreja, que passou a combater militarmente os imperadores pagãos. Não havia essa questão da militarização da Igreja, né? Então, essa questão está errada. E também não houve esse combate aos imperadores pagãos, né? D. Pelo desenvolvimento militar do Império Macedônio e Persa. Nessa questão do Império Macedônio e Persa é uma questão anterior, né? Que não tem vínculo com a questão romana, né? Acho que é a questão da expansão do militar do Império Macedônio, que corre com Alexandre o Grande, né? Então, é anterior essa fase de auge de Roma e de expansão romana. Então, está errada, né? Pela invasão dos bárbaros, estaria até certo se parasse aí, né? Mas que saquearam o Império Romano? Sim, saquearam o Império Romano, correto também. Mas aí tem um problema, né? Que é facilitar a conquista pelos hunos. A conquista não foi feita pelos hunos, né? A conquista foi realizada pelos germânicos, né? Então essa questão também está errada. Então a alternativa correta é a letra A, pela fragilização do poder central, que gradualmente perdeu o controle das províncias que compunham o Império, né? E essa fragilização do poder central envolve uma série de questões que a gente viu anteriormente, né? A crise econômica, a crise política interna e a própria invasão germânica e a dificuldade de controle dessas fronteiras, né? Dessa imensidão que se tornou o império, né? Seguindo nossas questões, vamos a uma outra questão. Aponte uma consequência direta que resultou o processo da invasão germânica. A. Aumento da produção agrícola, uma vez que os germânicos eram exímios agricultores. B. Ruralização da Europa, pois a população fugia das invasões e abrigava-se em zonas rurais do Império. C. Fortalecimento do paganismo na Europa, uma vez que parte dos povos germânicos não era cristã. D. Desagregação do Império Romano do Oriente a partir da conquista de Constantinopla em 476 d.C. Consolidação do poder dos gotos
sobre toda a Europa Ocidental, a instituição da língua gótica como idioma oficial. Vamos parar, tentar fazer, depois a gente vai para a nossa análise. Vamos para a nossa análise. A questão trata do que resultou esse processo da invasão germânica, né? A gente sabe que a consequência imediata das invasões foi a seguinte, né? Foi a ruralização, né? Então, a gente já parte da ideia de que ruralização da Europa, pois a população fugia das invasões e abrigava-se nas zonas rurais do Império, né? A letra B é a letra correta, né? Vamos analisar os erros das outras questões, isso é importante, né? Também analisar os erros para a gente se aprofundar mais ainda no nosso conhecimento, né? O aumento da produção agrícola, uma vez que os germânicos eram exímios agricultores, na verdade isso não é verdade, né? Os germânicos não eram exímios agricultores, eram exímios guerreiros, né? Então isso aí não é uma verdade, né? Então está errado. Fortalecimento do paganismo na Europa, uma vez que parte dos povos germânicos não era cristã. Poderia até ter um certo paganismo, né? Mas já havia outro paganismo também em determinadas regiões da Europa, fora do paganismo dos germânicos, né? O próprio paganismo anterior que existia, né? Então, a questão não corresponde, porque, na verdade, depois a gente vai estudar, né, o que houve foi uma conversão dos germânicos, né, ao cristianismo. Né? Em alguns, uma conversão mais gradual, né, primeiro, uma aceitação da autoridade de Jesus, mas não como Deus, né, que seria o marianismo, e depois uma conversão ao cristianismo pregado pela Igreja Católica. Né? Mas isso a gente vai analisar depois, tá? Desagregação do Império Romano do Oriente a partir da conquista de Constantinopla. Não houve desagregação do Império Romano do Oriente, né? Na verdade, o que aconteceu foi um fortalecimento do Império Romano do Oriente, de certa forma, com a separação, e ele perdurou durante 1000 anos, né? Como a gente já tinha falado antes. A conquista do poder dos gotos sobre a Europa Ocidental e a instituição da língua gótica como idioma oficial. Não houve essa questão da língua gótica, né? Houve formação de várias línguas, né? E uma mistura, em alguns casos, maior do latim, né? Sob influência do latim. O latim fica uma espécie de língua oficial a partir do fato da igreja, né? A igreja coloca, é um legado, né? É um legado de Roma, né? Que a igreja acaba, que o cristianismo acaba impingindo lá no futuro do que seria a Idade Média. Né? E novas línguas vão se formar com a fusão das línguas germânicas, né? Dos dialetos e línguas germânicas, com o latim também. Né? Mas o latim é que se torna a língua oficial, ok? Vamos a outra questão, né? A história de Roma no século III da era cristã é considerada século das crises. Foi nesse período que as tensões geradas pelas conquistas se refletiram nas contentas políticas, criaram um clima de constantes agitações, promovendo desordem nas cidades. B. O exército entrou em crise e deixou de ser exército de cidadãos para proprietários de terra. C. O Império Romano começou a sofrer a terrível crise do trabalho escravo, base principal de sua riqueza. D. Os soldados perderam a confiança no Estado e tornaram-se fiéis aos seus generais, partilhando com eles os espólios de guerra. Os conflitos pela posse da terra geraram a guerra civil. Vamos dar uma pausa, tentar responder, ou buscar a resposta, né? Vamos lá, vamos agora à nossa análise. Né? A questão fala da crise, né? Da crise do século III, a crise do Império Romano, que a gente viu, né? No nosso vídeo aqui. As tensões geradas pelas conquistas refletiram contentas políticas, criaram um clima de constantes agitações, promovendo desordens nas cidades. Havia até uma certa confusão interna, né? Mas a gente tem que entender que o fator principal dessa crise seria a questão do trabalho escravo, né? Pois, com a estagnação do avanço de fronteiras, o que começa a acontecer? Não há mais guerras. E não havendo guerras, aquela apropriação de pessoas derrotadas que se tornavam escravos deixa de existir. Né? Embora o Império tenha comprado escravos de germânicos,
feito negociações para obter escravos, a quantidade maciça passa a não ter mais, né? Não acontecer, né? E aí o que acontece? O sistema entra em colapso, né? Então, a letra C é a letra correta, tá? As demais letras, elas apontam até fatores de crise, mas esses fatores de crise não necessariamente estão associados a essa crise do século III, né? Por exemplo, a questão é que a gente não estudou Roma, né, com profundidade, né, mas a gente pode passar aqui essas orientações, né? Mas o mais importante é a gente entender que o fator principal dessa crise está associado ao quê? A não obtenção de escravos, a imensidão de fronteiras e as invasões bárbaras, né? Então, isso aí, a gente tem que entender que esses três fatores são chaves e fundamentais para entender essa crise, né? Por exemplo, a questão do exército de cidadãos proprietários de terra, essa questão já era uma questão anterior a isso, né? Houve o fortalecimento de um exército profissional ao longo da história de Roma, né? Por consequência até do estado permanente de guerra, que se instalou antes desse período de paz, né? Como Roma se expandiu territorialmente e entrou em vários conflitos, né, de expansão, ela teve que profissionalizar praticamente seu exército, porque o exército de Roma ele operava da seguinte forma: era um camponês que ia para a guerra junto com seu senhor e depois retornava para o campo. Só que o estado de guerra fica tão permanente que deixa de ser isso. Além dessa situação, acontece o crescimento e fortalecimento da ordem equestre, né? Que era uma ordem militar romana que chega até o poder, né? Com representantes tanto no Senado quanto no próprio poder direto, né? Então há uma certa, vamos dizer assim, fortalecimento do militarismo em Roma, né? Nesses períodos de guerra. Fiéis aos generais poderiam até ter rebeliões ligadas ao exército, onde havia essa questão de ser fiel ao general. Mas, no entanto, a questão do espólio de guerra ele sempre existiu. Então, não seria pelo motivo de espólio de guerra. As divisões de espólio de guerra sempre existiram, tá? Então, já era uma coisa, já era um fator anterior, né? Os conflitos de posse de terra geraram guerra civil. Havia, sim, alguns conflitos de posse de terra, mas não foi o fator preponderante com relação à guerra civil, né? Então é isso. Então a resposta correta é letra C. O Império Romano começou a sofrer a terrível crise do trabalho escravo, base principal de sua riqueza. Encerramos com essas questões de reforço. O que foi essa crise do Império Romano que acabou acarretando, levando ao período chamado Idade Média ou ao feudalismo. No próximo vídeo, estaremos analisando características do feudalismo, características dessa Idade Média que se iniciou. Aguardo vocês no próximo vídeo.